Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o provocador filosófico Emerson W. Dias. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. O que você traz para nós nesta quinta-feira? Hoje nós vamos falar sobre a híbris hipótesis. Como é que é o negócio aí? Híbris hipótesis. Vamos então, é a híbris hipótesis. Hipótesis, exato. Mas por que eu vou falar da híbris hipótesis? Porque essa semana saiu aí duas informações que eu achei que tem a ver com o tema, e aí eu quero primeiro falar delas, depois a gente entra na híbris. O futuro czar da economia, Paulo Guedes, né? Certo. Disse que eles irão salvar as indústrias apesar dos industriais, né? Frase dele, falou isso aí na entrevista, enfim. Forte, hein? Forte, dizendo que ele vai resolver a questão, né? Eu fico me perguntando, né? O cara sempre foi banqueiro e professor, né? Será que ele é tão bom assim como industrial, né? Isso me lembrou um pouco da híbris hipótesis, porque... Já vou explicar o que é isso. Né? Eu tô querendo saber também. E aí, a outra foi o próprio futuro presidente que falou uma entrevista na Band, né? Dizendo que ele vai mudar o critério de cálculo da PNAD contínua, que é a pesquisa que o IBGE faz lá sobre o desemprego, etc, né? Que, segundo ele, não tem credibilidade. Certo. E eu estava conversando com uma pessoa que trabalha no IBGE, né? Falei, meu Deus, será que o cara que é do mundo militar, foi político por 30 anos, conhece mais de PNAD do que os técnicos do IBGE, né? Aí me remeteu também a híbris hipótesis. E o que é a híbris hipótesis? Na realidade, é um artigo de 1986 de um cara chamado Richard Rowe, que ele escreveu um artigo chamado Hybris Hypothesis of Corporate Takeovers, traduzindo. Né? A híbris hipótesis no mundo das corporações que adquirem outras empresas. Porque ele mostra que neste momento que uma empresa adquire a outra, geralmente não dá certo. Né? Ou seja, tudo aquilo que o comprador acha que ele vai conseguir fazer melhor do que quem já estava lá, na maioria dos casos não dá certo. Por que não dá certo? Porque existe um excesso de confiança do lado do comprador de achar que ele sabe mais sobre o negócio do que o vendedor que está lá há muito tempo. E o que é a híbris hipótese? A híbris nada mais é do que o castigo que os deuses gregos davam aos homens que tinham excesso de confiança e achavam que sabiam demais. Ou seja, é aquela famosa quebra-cara, sabe? Você acha que sabe tudo e aí os deuses te punem porque eles acham que você está na híbris, né? Ou seja, você acha que você sabe mais do que os próprios deuses. Então essas frases, tanto do futuro presidente quanto do futuro czar da economia, me remetem a este artigo da híbris hipótese. Ou seja, é muito estranho quando alguém que nunca viveu esse mundo prático, real, acha que tem uma solução melhor do que aqueles que lá estavam já há tanto tempo. Né? É o típico caso, sabe assim, daquela pessoa, que somos todos nós, tá? Que a gente vai fazer uma reforma do banheiro e a gente acha que a reforma vai acabar em 2 semanas, na realidade ela dura 4, e a gente acha que vai gastar 10 mil reais e gasta 20, né? Ou seja, a gente não consegue nem fazer um planejamento de uma reforma de banheiro, mas acha que a gente vai resolver todos os problemas do mundo, né? Porque alguém disse que sim, né? Ou seja, esse excesso de confiança, para mim, é muito mais a híbris hipótese do que qualquer outra coisa. Mas essa híbris hipótese, ela pode ser uma estratégia do governo, no sentido de dizer, olha, nós estamos chegando e a gente entende do negócio, apesar de poder quebrar a cara, como você está dizendo, ou eles fazem isso realmente, seja por arrogância, seja por considerar-se realmente poderoso, aí no caso o ministro da Economia, o presidente, o que você, pelo seu olhar, o que você acha? O meu olhar é de achar que são pessoas que estão, né, num excesso de confiança, e que é um dos problemas, né, também do ser humano. O excesso de confiança nunca é bom, porque geralmente a decepção é grande. Então, na minha visão, é um pouco de híbris hipótese, ou seja, de imbuído do sentimento de superioridade, acha que terão todas as respostas para tudo, né? Ou seja, menospreza quem já estava lá, achando que agora sim chegou a solução.
No médio e longo prazo, a gente sempre percebe que isso não acaba bem, né? Porque não se pode menosprezar o conhecimento de quem lá já estava, né? Ninguém tem uma solução para tudo tão de repente, tão simples, né? E outra, achar que você, um ser humano, dará conta de toda a complexidade de problemas, né? E veja que cada ação tem uma reação, né? O fato dele ter falado isso, por exemplo, né, de que, uma outra frase que ele disse, que a imprensa tem que prensar, né, os congressistas, outra frase do Paulo Guedes, que eu acho que ele está correto. Que ele foi desautorizado, né? inclusive, Exato. né? Pois é, então. Por quê? Eu acho que ele está correto no sentido de que a imprensa, sim, tem que fazer pressão no Congresso para votar as medidas que sejam favoráveis à população. Isso é fato, correto. Mas o fato dele achar que ele tem poder para dizer isso, né, ele pode dizer o que a imprensa pode fazer, já deu a ele como é que chama isso? Uma consequência, né? Um tiro pela culatra, né? Porque já foi desautorizado e o próprio Congresso já se manifestou dizendo que ele tem soberania sobre a sua própria agenda. Ou seja, este excesso de confiança nunca é bom. Porque como estratégia, qual que é a melhor? É a negociação. Olha, eu trago aqui alternativas que, na minha visão, são melhores do que as que aí estavam e vamos tentar chegar num acordo, né? Acho que as soluções negociadas sempre são melhores do que as soluções impostas. E ainda mais quando são impostas sob o julgo do excesso de confiança. Geralmente não acaba bem, né? E aí também me dá a impressão assim, é claro, o Bolsonaro está aí há 30 anos, né, na carreira parlamentar, mas é completamente diferente, né? O cara ser deputado e amanhã ser presidente da República. Exato. E agora falta essa vivência, falta essa experiência que, como você está trazendo aqui agora, eu acredito que ele vá analisar, se ele for uma pessoa inteligente, e vá tomar mais cuidado para dizer certas coisas. Né? E você já percebe um pouco isso, porque, por exemplo, primeira coisa, ele queria fundir todos os ministérios, etc. Já não é bem assim, teve que voltar atrás já várias vezes de algumas coisas que ele colocou. Por quê? Porque as soluções não são tão simples, né? Não acha que qualquer pessoa que já fez gestão de algum tipo de empresa ou departamento sabe que você não tem os poderes ilimitados e que você consegue fazer tudo. Porque por mais que você seja nomeado, legitimado, empossado, você tem que negociar muitas coisas. Você não consegue dominar a agenda das pessoas, as prioridades das pessoas. Tudo tem que ser negociado, né? Quando a híbrida hipótese aparece, eu já fico com o pé atrás. Porque ou é um sinal de inocência muito grande, e aí me dá medo também, né? Porque para essa posição não deveria ter esse tipo de inocência, ou é de fato, né, a híbrida hipótese consolidada. E a híbrida hipótese, os deuses gregos sempre nos punem. Tá certo. Deixa eu ver aqui que a Sandra está comentando. Emerson, às vezes quem está de fora tem uma visão melhor, né? É isso? Correto. Muitas vezes sim, você dentro do ambiente não consegue ver algumas coisas, certo? Agora, não se pode menosprezar e nem se pode achar que sempre o olhar externo resolverá o problema. O grande desafio do ser humano é achar esse equilíbrio. Ou seja, o ponto que é da inovação, o que vem de fora, e ao mesmo tempo o que permanece, né? O Jim Collins tem um livro chamado Feitas para Durar, que ele traz um conceito muito interessante, que ele fala que o grande desafio das organizações é você estimular o progresso ao mesmo tempo que preserva o núcleo. Ou seja, do mesmo tempo que você preserva a sua cultura, o seu jeito de ser, você também se abre para o novo. Ou seja, você negocia o novo e o velho tudo junto. Porque essa solução do tudo novo geralmente não dá certo, porque hubris hipóteses. É isso aí. E qual que é a frase do dia, Emerson? Eu não vou falar a frase do dia. Quem vai falar a frase do dia é Jorge Benjor. Olha aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Prudência é tudo, né? Cuidado para não cair. É verdade, prudência, como é que é aí? Olha aí, meu bem, prudência e dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. É isso mesmo. Menos, né? Menos. Vamos com calma, que a gente tem tempo para fazer muita coisa e negociada, né? Sem esses solavancos, sem essa hubris hipótese de achar que temos todas as soluções, a gente chega lá, né?
Eu fiquei em dúvida no nome. É Ubris ou é Ibris? É Ubris, Hubreis, mas a gente fala Ibris. Ah, tá. Então é Ibris hipóteses. Hipóteses, é. Certo. E a frase do dia é essa do Jorge Benjô, quer dizer, tomar cuidado é sempre bom, né? Exatamente. Estudar a situação, analisar. Muito bacana, muito boa a sua observação aqui, inclusive para o momento que a gente está vivendo, né, Emerson? Exato. E deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, é só procurar o Inédito Viável no Facebook e no Instagram, como diz o Renato, e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui quinta-feira da semana que vem com mais um momento, o Inédito Viável. Até quinta, Renato. Valeu, bacana, é isso aí. E o Marcos Eduardo tá trazendo a seguinte questão aqui, olha só. Renato, STF, 222 servidores por ministro? Tô achando muita coisa, hein? 194 recepcionistas, 85 secretárias, 24 copeiros e 27 garçons. Não, é muita coisa, não é? É muita coisa. Serginho, você é o cara, hein? Mas certamente... É isso aí mesmo? Não posso confirmar os dados. Eu tô aqui trazendo a informação do ouvinte, exatamente. Mas acredito, do Marcos Eduardo. Sim, você anda pelos palácios de Brasília, você vê bastante, né, gente desse tipo aí de serviço. Não, mas ele tá dizendo no Supremo. Então, só o Supremo. Então, só o Supremo, né? Ou seja, 222 servidores? Então, aí você imagina nas casas do Legislativo, né? No Senado, enfim. É o forró bodó total, né? Absurdo. Agora, se você tiver, inclusive, aí, Marcos Eduardo, está nos acompanhando, a fonte dessa informação é importante. É claro, a gente precisa trazer a fonte, porque hoje com esse negócio de fake news e tal, a gente fica... Então é importante só nesse sentido. Agora, é claro que é um dado pra gente aí ficar abismado com essa situação. Né, Emerson? Correto, mas você, até os deputados. Cada deputado tem uma quantidade lá de 20 e poucos assessores, entendeu? E você pensa Eu acho que é mais, né? Até, né? E você pensa, né? O próprio Bolsonaro, né? Tem lá um monte de assessor que ele fala que são indispensáveis e tal. Que é muito interessante uma proposta do Partido Novo, que ele fala de você fazer o quê? Uma combinação de assessores, né? Por que cada deputado tem que ter o seu assessor jurídico? Por que não faz um pool de assessoria jurídica e todo mundo vai lá do mesmo? Porque é assim que funciona nas organizações privadas. Não, então, aí eu fico pensando o seguinte, né? Por exemplo, aqui na Trianon, quantos recepcionistas nós temos aqui na Trianon? Não temos nem recepcionista na Trianon. Aqui a gente, por exemplo, Serginho, diretor da rádio, um dos caras mais importantes das rádios aqui brasileiras. Maior salário, inclusive. Vem aqui ajudar a gente a trazer água agora aqui pra gente. Verdade, trouxe água. Pô, trouxe água. A gente tava sem água aqui, vem aqui, Serginho, olha, eu vou ajudar você, Renato, esquenta não. Ó, aguinha na mão, coisa que o diretor da rádio faz. Por que o ministro não pode pegar água lá pra ele? Né? Por que o ministro precisa ter alguém lá que abre a porta do carro, a porta do gabinete, a porta do não sei o quê, o salão não sei das quantas? Pô, é muita mordomia, hein, o Emerson W. Dias? Correto. É praticamente um rei, né? Um rei não, com vários ou servos. Só, tem mais rei do que... Vários reis com seus servos lá para fazer tudo, né? O garçom, o assessorista, ou seja, tudo isso pago com o nosso suado dinheiro. É isso aí. A gente trabalha para pagar isso tudo e ainda eles têm essa facilidade de aprovação de salário, né? Que a gente, muitas vezes, sabe a dificuldade que é para aprovar um aumentinho aí de salário. Correto. Né? E o ponto é, né, Renato, assim, vamos falar de reforma da Previdência, que é um dos pontos aí que está sendo mais urgentes. Não, o Paulo Guedes fala isso todo dia, todo mundo fala. Mas, peraí, reforma da Previdência só no lombo do povo não dá, né? Por que precisa reformar a Previdência? Porque o rombo das contas públicas não vai aguentar. Perfeito, então cada um dê a sua contribuição. Os ministros têm que dar a sua contribuição, o executivo tem que dar a sua contribuição, o legislativo também. A reforma tem que ser para todos, ampla, geral e irrestrita, certo? Sem dúvida. Todo mundo tem que pagar a sua conta. Não é justo. Reforma do outro é refresco, certo? Não pode ser assim. Então, ou todos nós entramos na reforma ou não põe ninguém. Porque liderança começa com exemplo. Sem dúvida. E a gente fica pagando a conta enquanto eles se aproveitam dessa situação e, além disso, defendem coisas assim absurdas, como eu falei aqui, a questão do auxílio moradia,
que não tem cabimento. O juiz, qual é? O juiz é justamente aquele que zela, muitas vezes, pelo cumprimento das leis. É aquele que vai observar, né, se as leis estão sendo cumpridas. Sim. E ele se locupleta justamente com valores que a própria sociedade questiona. Correto. Quando você olha para dentro das organizações, por exemplo, quando uma empresa precisa transferir um funcionário de São Paulo para Manaus, então o funcionário é lotado aqui em São Paulo, a empresa faz o quê? Geralmente ela paga 1 ano de aluguel, ou geralmente não paga 100% do valor do aluguel, ela paga 70% do aluguel, por exemplo, 50%, sei lá. Mas ela determina um tempo. Por quê? Porque ou é o tempo da delegação, que vai durar o tempo que essa pessoa vai trabalhar no outro estado, ou até no outro país, quando é o caso, é por um tempo determinado. Por quê? Se passou aquele tempo e a pessoa decide que a vida dela é lá naquele lugar, não faz mais sentido o auxílio moradia. Certo? Sim, claro. Por quê? Porque a pessoa agora está morando lá. Então, assim como ela morava aqui, agora ela mora lá. Então, o auxílio moradia é uma solução temporária para você não oferecer para alguém que mudou a sua localização geográfica ter uma perda de remuneração. Mas é temporário. Sim. Aqui no Brasil, o que acontece? O Acabou virando... O camarada está Incorporou, lá né? há 30 anos morando na cidade e recebendo auxílio moradia. Isso não faz o menor sentido. Incorporou o auxílio moradia ao salário. Exato. Agora, o Marcos Eduardo está colocando aqui, ó, novamente, completou aqui, ó. São 222 servidores por ministro, 194 recepcionistas, 85 secretárias, 24 copeiros, 27 garçons, aí vem 116 secretarias, 27 jardineiros. Jardineiro? Deve ser, porque tem muito jardim ali, né? É o jardim das almas. 6 marceneiros, Olha aí. 19 jornalistas, né? Olha só, 5 publicitários, 87 veículos, 58 motoristas e 2 meses de férias. Fonte Matheus Bandeira. É uma coisa absurda, né? Exato. Agora, eu não entendi o seguinte, por que tem 6 marceneiros? É porque eles são tudo cara de pau. Boa. Porque eu não tô vendo aqui eletricista, porque tem o marceneiro, tem que ter eletricista, né? Tem que ter o ajudante lá, o ajudante geral, enfim. Por que marceneiro, né? Foi bem colocado aqui. Sabe por quê? Cara de pau e são binóquios. É isso aí. Olha só, tá certo, Emerson, obrigado, inclusive, pela participação aí nesse momento da gente questionar mais esse absurdo da nossa República de Bananas, né? É uma república, a Republiqueta de Bananas. Bom, são 6h40 em São Paulo e